Olá, crianças! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um assunto de matemática que acho que é bem conhecido de vocês, assim, que vocês já ouviram dizer, né? Já ouviram falar, mas nunca trabalhamos. Vai ser a primeira vez agora esse ano, tá? No 5º ano. É sobre a porcentagem. Vocês já ouviram falar? É aquele produto, se eu pagar à vista, tem 10% de desconto. Ou então, o banco cobrou 20% de acréscimo. Então é isso, gente. É porcentagem, que é esse símbolo vermelhinho aqui, tá? Mas como será que nós vamos fazer esses cálculos de porcentagem, hein? Primeiramente, hoje nós vamos utilizar, vou estar trabalhando com a professora Andréia também no material Pitágoras, tá? Então, nós vamos utilizar o caderno 2, das páginas 36 até 39. Tá? Peguem a apostila de vocês aí. Vamos lá? Noções de porcentagem. É comum encontrarmos em jornais, revistas e anúncios o símbolo porcentagem. Porcento, né? Por exemplo, outra forma de dizer todos ou tudo é por meio da representação 100%. Essa expressão pode ser escrita dessa forma, 100%. Veja exemplos do uso de porcentagem a seguir. Tem a professora com as crianças, né? 100% dos alunos da escola gostam do recreio. Pessoal, quando eu falo 100%, é o total, tá? Então, vamos lá, um exemplo. A nossa sala tem 25 alunos. Então, 100% da nossa sala equivale a quantos? Ao total de alunos. No caso do exemplo que eu dei, 25 alunos. Então, 100% é sempre o total, certo? E 50%? 50% seria a metade. Toda vez que eu falo 50%, eu estou me referindo à metade, tá? Guarda bem isso. 100% é o todo, 50% é a metade. Então, vamos lá, outro exemplo. O 5º ano A tem 30 alunos. Um exemplo, tá? Qual seria o 100% dessa sala? Os 30 alunos. E se eu dissesse 50%, metade de 30? 15. Então, nesse caso, 50% de 30 seria metade. Metade de 30, 15. Certinho? Então, vamos lá. Prosseguindo. 100% significa que todos os alunos da escola gostam do recreio. Nessa situação aqui, certo? Em uma sala de aula, estudam 30 alunos. Há 15 meninas e 15 meninos. Podemos dizer que 50% dos alunos são meninas e outros 50% são meninos. É igual o exemplo que eu disse, né? Então, nessa sala de 30 alunos, qual que é o 100%? Qual que é o total? 30 alunos, que equivale ao 100%. Se eu falo que a metade é menina e metade que a metade são meninas e a outra metade são meninos, eu tô falando que 50% são meninas e 50% são meninos. Que equivale a quanto? Quanto que é a metade de 30? 15. Então, 15 alunos são meninas, 15 são meninas e 15 são meninos. Ok, crianças? Continuando aqui, Uma escola fez uma pesquisa de opinião sobre filmes de comédia. Veja o resultado no gráfico. Então, vamos lá. Eles utilizaram um gráfico para representar a porcentagem. Você gosta de filme de comédia? Então, o que responderam sim é essa parte roxa. Tá vendo aqui no gráfico? E que responderam que não é a parte verdinha. Então, nesse gráfico aí, vamos supor que eu dividisse ele em 4. Por que em 4, professora? Vamos lá. Se eu dividir um gráfico, esse círculo, ele equivale, o todo dele, né, é 100%, tá? 100%. E se eu dividir ele na metade, 50% de um lado, 50% do outro lado. Se eu dividir ele em 4, qual que é a metade de 50? 25.
Então, é por isso, ó, 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, que dá 100. Certo, crianças? Novamente, olha o círculo. Esse círculo equivale a 100%. Se eu dividir ele no meio, fica 50% de cada lado. E se eu dividir os 50% de novo, fica 25 de cada lado. Certo? No caso, se eu dividisse em 4, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Se eu somar tudo, vai dar o 100. Certo? Continuando, então. Analisando o gráfico, podemos dizer as porcentagens de preferência dos alunos. Os alunos que responderam sim representam 75%, ó, 75%. E os que responderam não representam 25%. E como que eu faria esse cálculo? Vai depender da quantidade de alunos, tá? Então, vamos lá. 50% de 100, qual que é metade de 100? 50. 50% de 50, 25. Então, vai depender sempre também de onde eu quero, qual que é a porcentagem, qual que é o valor ou qual que é a quantidade que eu quero a porcentagem, tá? Então, se eu quero a porcentagem de 100 alunos, quero 50% de 100 alunos. Eu divido por 2, 100 dividido por 2, que dá 50. Ah, não, eu quero a porcentagem de 50% de 30 alunos. Ah, metade de 30 é 15, tá? Então, a porcentagem vai depender do valor ou da quantidade que eu quero calcular. Então, olha lá. Outra porcentagem comum é 10%. Ela significa que o total pode ser dividido por 10. Podemos fazer isso porque 10% corresponde a 1/10 de 100%, ou seja, do total. As porcentagens também podem ser escritas na forma fracionária, usando-se o denominador 100. Porque quando eu digo assim, ó, 10%, então é 10 sobre 100. Então, a porcentagem é na base de 100, tá? Se eu falar 25%, 25 sobre 100, sempre vai ser o 100 no denominador, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó, de vocês. 10%. 10% é a mesma coisa que eu fizer 10 sobre 100. Isso, estou representando a porcentagem na forma fracionária. Ó, 25 centésimos é igual a 25%. Então, olha lá, 25%. 25 sobre 100. 50%. 100. 50 sobre 100. 75%. 75 sobre 100. E 100%, 100 sobre 100. 100%, 100 sobre 100. Que representa 100%, com o símbolo da porcentagem. Tá? Então, vamos lá. Aí, gente, eu posso representar a porcentagem de duas formas. Eu posso representar a porcentagem em forma de fração, que é o primeiro caso que eu coloquei, e depois eu posso transformar também em decimal. Então, vamos lá. 10%. 10 sobre 100. E como que eu transformo em decimal? Eu copio 10, certo? Tem duas casinhas, porque o 100 tem dois zeros. Então, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda, duas casinhas. Copiei o 10, aí eu coloco ponto. 1, 2, coloco a vírgula. Depois, 20%, transformando em fração. 20 sobre 100. E como que eu transformo em decimal? Copio 20. O 100 são dois zeros, então eu vou andar duas casas. 1, 2, coloquei a vírgula, certo? Então, isso eu fiz a transformação. E para fazer os cálculos, para eu calcular a porcentagem de algum número, de algum valor, eu vou precisar fazer uma dessas duas transformações, tá? Para poder fazer o cálculo.
E eu deixei um link para vocês acessarem no YouTube, que tem um vídeo muito interessante que eu gostei, que tem uma forma muito clara que a professora está explicando. Então, eu gostaria que vocês já, assim, quando estivesse vendo essa videoaula, já tivessem acessado aquele link, tá? Que eu deixei para vocês. Entenderam, então, crianças? 10%, 10 sobre 100, forma decimal, da mesma forma que vocês já aprenderam, tá? Agora, vamos para a atividade da apostila, ó. Complete o quadro com as informações sobre a parte colorida das figuras. Então, eu fiz o primeiro aqui para dar um exemplo para vocês de como vocês vão realizar essa atividade, ó. Então, eu peguei a figura, dividi em 10 partes, pintei uma parte. Como que eu represento essa fração? Perdão, é 1/10, crianças, tem um zerinho a mais aqui, ó. É 1/10, tá? 1/10. Tira o zerinho ali ficou 1/100, tá? É 1/10, na verdade, tá? Tem um zero a mais aqui na fração. Porcentagem, 10%. Representação da fração com denominador 100. Quando eu falo 10%, então é 10 sobre 100, tá? Entendido? E como que eu transformo em decimal? Olha lá, copio 10, quantas casinhas eu vou andar com a vírgula? 2, porque o 100 tem 2 zeros. 1, 2, coloquei a vírgula. Vocês vão fazer a mesma coisa nas outras frações aqui, na figura, certo? Representar a fração, porcentagem, representação da fração com denominador e representação em número decimal. Simples, né, crianças? Qualquer dúvida pode me chamar aqui, tá? Outra atividade. Número 2. O gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa feita com os alunos do 5º ano sobre as profissões que eles achavam mais interessantes. Profissões mais interessantes. Então, tem lá, ó, detetive, bombeiro, cientista. Crianças, lembra que eu falei que o todo é o 100%? Certo? Então, tá, se eu dividir na metade, 50%, 50%, ok? E a metade de 50%, 25, 25. Então, esse gráfico tá muito fácil de eu analisar em relação à porcentagem, ó. Letra A. Qual é a porcentagem de crianças que respondeu que a profissão de detetive é a mais interessante? Qual que é? Olha aí no gráfico. Qual que tem mais? Tá, em relação à porcentagem. Lembrando que o todo é 100%. Quanto que vale? O que achou mais interessante? Qual que foi a porcentagem das crianças? Coloca aí. Na letrinha B. Qual é a porcentagem de crianças que escolheu a profissão de cientista? Tá? Lembrando daquela continha que eu ensinei vocês a fazer, tá? 100, metade de 100, 50. Metade de 50, 25. Pensa que dividisse em 4, tá? Então, vamos lá. Próximo. Continuando aqui. Questão 3. A biblioteca de uma escola fez uma pesquisa sobre a preferência de leitura dos alunos. Os alunos só podiam optar por uma categoria. Então, veja o resultado. Livro de aventura, 50%. Livro de curiosidades, 10%. Livro de contos, 10%. Livro de poemas, 10%. Revistas em quadrinhos, 20%. Então, essa tabela nós vamos usá-la para poder fazer a atividade aqui, de pintar aqui o gráfico, tá? Então, vamos lá. Ó. Escolha 5 cores e pinte o gráfico de acordo com o resultado e complete a legenda usando as cores que você escolheu. Então, olha lá, crianças. Pegamos o gráfico, né, o círculo total, e dividimos ele em 10 partes. 10 partes. Então, cada partinha dele equivale o quê? A 10%. Então, se eu somar o total, 10 mais 10 mais 10 mais 10, vai dar 100%, que é o todo do meu gráfico, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 5 cores, tá? 5 cores, vão pintar a legenda da cor que vocês pintarem o gráfico. Então, vamos lá, vou pegar um exemplo. Livro de aventura. Livro de aventura, 50%. Então, vamos supor que eu vou pegar a azul para representar o livro de aventura. Aí, eu vou aqui na legenda, livro de aventura, pinto o quadradinho azul.
50%. Então, eu vou ter que pintar 50% dessa figura. Quantas partes eu vou ter que pintar se cada parte vale 10%? Certo? Depois, livro de curiosidades. Aí eu venho aqui, curiosidades. Vamos supor que eu peguei a cor amarela. Pintei a legenda amarela e deu a porcentagem de 10%. Então, qual que é a parte equivalente ao livro de curiosidades? Eu vou pintar no gráfico. Certo, crianças? Por enquanto, é só até aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos retomar com essas atividades, certo? Complicando um pouquinho mais. Um beijo para vocês!